Prontinho. Boa noite a todos que também vão assistir esse vídeo pelo YouTube. Boa noite. Hoje nós temos um tema que é o último tema sobre as leis morais. Então, a gente está quase finalizando o estudo do Livro dos Espíritos. A gente logo mais vai começar outro tema, que provavelmente será o Livro dos Médiuns, mas a gente vai finalizar nessas próximas aulas o Livro dos Espíritos. Estamos chegando ao fim de um livro que foi o primeiro livro publicado por Kardec, um livro muito especial. E hoje nós vamos falar do último capítulo sobre as leis morais. A gente veio falando nesses últimos, semana passada foi a lei de liberdade, falamos sobre a lei de sociedade, lei de igualdade, lei de destruição, e agora nós vamos falar da lei de justiça, de amor e de caridade, e em seguida a perfeição moral, que é o penúltimo capítulo do nosso livro. Perdão, é o último capítulo da terceira parte, aí a gente começa a quarta parte, que é curtinha. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Vocês fiquem à vontade para interromper, se alguém tiver alguma dúvida, viu? Fiquem super à vontade para ou abrir o áudio ou mandar aqui no chat. Se eu não ver no chat, alguém vê e depois me fala. Mas vamos lá. Então, esse tema, gente... Opa! Ele está localizado aqui, como eu falei para vocês, na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 11 e 12. Vamos começar, então, pela lei de justiça, de amor e de caridade. O Kardec, gente, ele trouxe muitas reflexões sobre esse tema justiça, né? Sobre essa lei, que é mais uma das leis morais. E tem vários questionamentos, eu recomendo que quem puder leia o capítulo todo da lei de justiça, caridade e amor. Eu acredito que seja o capítulo que sintetiza muito bem as outras leis divinas. Então, eu acho que quem tiver interesse em ler o capítulo todo vai aproveitar bastante. Opa, troquei sem querer. E aí, eu destaquei algumas coisas da lei de justiça, para a gente começar a falar sobre o que seria, então, essa lei de justiça. Kardec perguntou para os espíritos: o sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, o sentimento de justiça é algo natural, que vem de Deus, que vem da nossa própria natureza, ou é resultado de ideias adquiridas? E aí, gente, os espíritos respondem para o Kardec que a lei de justiça é uma lei natural, é uma lei que tá na consciência de todos os homens. Tanto que, assim, a gente tem, muitas vezes, esse sentimento de que uma coisa está sendo injusta, né? Às vezes a gente nem tem um porquê racional para achar que aquilo é injusto, mas a gente tem dentro do nosso íntimo essa sensação de que determinada coisa é injusta. Isso acontece porque a lei de justiça é mais uma das leis morais, que é, por sua vez, uma lei natural, uma lei divina. Como ela é uma lei natural, ela é imutável e universal. Então, a lei de justiça, em tese, é uma lei que se aplica a todos de forma igual e que, em tese, quem realmente conhece a lei de justiça aplica ela da mesma forma, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Então, essa é a primeira característica da lei de justiça. E algo que eu destaco que os espíritos falaram é que as pessoas ignorantes, às vezes, têm um maior senso de justiça. Por quê? Quanto mais a gente estuda e quanto mais experiência de mundo a gente tem, mais a gente se distancia das leis de Deus. Não sempre, mas a gente pode se distanciar dessa nossa consciência que a gente tem de Deus. A gente acaba impregnando a nossa consciência, impregnando a nossa moral, o nosso espírito, né? Impregnando com questões externas, questões alheias, né? Então, dessa maneira, os espíritos, eles até falam isso, que não é uma regra, mas que tem muitos casos em que
as pessoas que são bem ignorantes, não têm muito conhecimento científico, intelectual, elas têm esse senso de justiça até mais forte do que as pessoas que são as que muitas vezes têm mais conhecimento intelectual. Porque a expressão que os espíritos utilizam, na verdade, o que o Kardec utilizou para perguntar, é que essas ideias adquiridas, elas atrapalham um pouco o nosso senso de justiça. Na verdade, atrapalham um pouco de tudo, né? A gente nasce neutro, a gente nasce com livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal, e de acordo com tudo que acontece com a gente, com as nossas escolhas, a gente vai tendo experiências, tendo vivências, tendo conhecimentos que vão moldando quem nós somos, vão moldando a nossa personalidade. E essas ideias adquiridas, e não do espírito neutro, porque um espírito que é neutro, a única coisa que ele tem nele é a lei divina, é a lei natural, que está incutida na nossa alma. Os demais não, assim, depois que ele é criado, que ele começa a ter experiência, ele já passa a ter questões pessoais diferentes que acabam atrapalhando ele conseguir enxergar esse senso de justiça. Mas então, como se pode definir a justiça? A justiça, segundo os espíritos, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, é uma coisa até que ontem não, semana passada, retrasada, a Rafaela falou na aula dela da lei de liberdade, né? O nosso direito acaba quando começa o direito do próximo. Então, para os espíritos, eles sintetizaram a ideia de justiça. Olha como é um conceito simples, pequeno, e que implica em tanta coisa, né? Então, eles simplificaram dizendo que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Agora, por que a gente vê tanta coisa errada, assim, em nome da justiça, né? Se a gente pensar que é uma lei natural, que é uma lei divina, que vem incutida em nós, desde que a gente foi criado, desde que a nossa alma, o nosso espírito foi criado, se a gente pensar assim, então por que tem tantas coisas que hoje para a gente parecem injustiças? Por exemplo, há poucos anos atrás mesmo, acho que até a década de 70, adultério era crime, a pessoa ia presa. Tinha a figura também, agora vamos um pouquinho mais para trás. Até algum tempo atrás, a mulher adúltera era apedrejada. Então você vê, hoje o adultério só tem ilícitos civis, consequências civis, se houver um divórcio. Mas até pouco tempo atrás era crime. Há muito tempo atrás a pessoa era apedrejada se ela cometia adultério, principalmente a mulher, né? Na verdade, só a mulher, né? Então, assim, a gente vê e fala assim, mas naquela época eles acreditavam que justiça tinha que ser feita justiça, a mulher adúltera era apedrejada. Se essa ideia de justiça já está incutida na pessoa, por que eles acreditavam que aquilo era justo há 2000 anos atrás? Aqui, gente, quando Kardec fala da lei de justiça, quando os espíritos falam da lei de justiça, eles estão falando que o homem tem de justiça, ela é influenciada por aquelas ideias adquiridas. Então, não é porque hoje eu acho que isso é justo, que isso é justo. A justiça que realmente é imutável, universal, é a justiça de Deus. É a justiça que deriva da justiça divina, tá? Então, gente, aqui a gente tem que fazer essa separação. A gente não pode levar ao pé da letra a palavra justiça. Por exemplo, hoje nós temos o poder judiciário, que em tese é para fazer justiça, mas a gente sabe que muitas vezes não faz. Mas não é que ele não faz a justiça de Deus, divina. Ele não faz. O que acontece é a percepção de justiça. E do mesmo jeito que tinham coisas, por exemplo, tinham também há anos atrás, na Idade Média, as ordalhas, que as pessoas elas eram punidas
Se elas cometiam alguma coisa, por exemplo, o espírita, médium, a pessoa podia ir para fogueira, né? E às vezes, como que eles faziam para identificar? Eles, por exemplo, faziam a pessoa andar sobre brasas, se o pé dela não queimasse, ela era inocente, ela não era bruxa, por exemplo, ou outros crimes, né, que a pessoa cometeu. Há tempo atrás tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, se a pessoa roubava, arrancava o braço dela, se ela matava, ela morreria. Tudo isso é a justiça dos homens, não é a justiça de Deus, é a percepção que os homens têm do que é justo, né? Agora, e vocês podem ter certeza que daqui um tempo, daqui pouco tempo, talvez 20 anos, 30 anos, a gente vai ver coisas que hoje a gente faz e que a gente acha que é justo ser assim, que talvez daqui 20 anos, 30 anos a gente fala, nossa, meu Deus, eu não acredito que eu pensava desse jeito, que eu achava que isso era errado, que era injusto, né? Até vou dar um exemplo de uma pessoa, né? Eu tenho um amigo que falou assim para mim: você sabe que há 5 anos atrás eu era contra a adoção de crianças por casais homossexuais. E hoje eu acho isso um absurdo eu ser contra isso. Tipo, para mim é uma coisa inimaginável. Por que eu era contra isso? Então a nossa própria noção de justiça muda, né? A gente vai percebendo isso na nossa evolução. E também, conforme acontece a evolução da humanidade, a nossa noção de justiça da humanidade como um todo também vai se modificando. Mas o que se modifica é a percepção do que é justiça e não a justiça de Deus. A justiça de Deus consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu vou dar um exemplo para vocês. É você respeitar o direito dos demais. Uma coisa que é super comum para as mulheres. Quem aqui teve alguém aqui que quando nasceu não furaram a orelha, não colocaram um brinco? Isso é uma coisa hoje que é natural. Você na maternidade já sai com a orelhinha furada. Será que esse costume vai continuar? Uma coisa tão que parece assim, se você pensar, a criança sofre por questão de estética, dói a orelha, machuca, muitas vezes inflama. E outra, será que essa criança, essa menina vai querer usar brinco? Então, assim, gente, não tô falando que eu sou contra, que eu sou a favor, tô só jogando para vocês que que o nosso pensamento evolui, a nossa percepção de justiça muda. A gente vai chegar a um ponto, eu espero, né, que a gente chegue a um ponto em que a nossa noção de respeito ao próximo vai ser muito mais ampla do que é hoje, né? Hoje a gente ainda faz coisas que talvez possam ser percebidas como desrespeito. Do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, nesses países. Estou citando muito o exemplo da mulher, porque não sei se é porque, como eu sou mulher, eu sinto bastante isso, mas, por exemplo, nesses países de islâmicos, né, em que muitas mulheres, não são todos os países, não são todas as pessoas, mas que as mulheres são maltratadas, são tratadas como objetos. Isso é uma coisa tão irreal para a gente hoje, né? Uma coisa tão absurda e é algo contemporâneo. Então, será que a gente também não vai descobrir que muitas coisas do nosso costume hoje, do costume do brasileiro, do costume do paulista, do costume do baiano, do costume pessoal mesmo, de cada um de nós, vai. Será que também a gente não está ofendendo de alguma maneira, não está respeitando por inteiro a liberdade do próximo? Então, vamos aproveitar esse momento também para refletir sobre isso. Bom, e aí o Kardec perguntou assim para os espíritos: que é o que determina esses direitos? Ele estava falando, então, como definir a justiça, né? E aí ele disse: que define esses direitos? Aí ele fala o que define os direitos de justiça. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então, está vendo? Direitos mutáveis. A gente muda o nosso direito, Deus não muda a justiça divina, a justiça natural. É o homem que, conforme vai progredindo, ó, progresso das luzes, o homem, eu digo humano, né, o ser humano,
conforme vai progredindo nos seus usos, costumes, nas suas características, essa percepção de justiça que vai se modificando. Eu até coloquei uma foto daquilo que eu falei das ordalhas, isso era uma representação, era uma das coisas que eles faziam da mulher adúltera, porque falava o seguinte, que deveriam deixar a mulher que era acusada de adultério em volta de chamas. E a mulher pura, as chamas fogem da mulher pura, as chamas não se arriscam a queimar a mulher que é pura. Então, se as chamas queimassem, é porque ela era adúltera. Assim, hoje é algo assim totalmente, não sei nem a palavra, né? Então, para a gente ver como o nosso conceito de justiça humana, o conceito do homem muda com o tempo. E aí, gente, a gente pode até ver essa parte de justiça dos homens, essa diferença entre justiça dos homens e justiça de Deus, não é porque a justiça que é real é a justiça mundana, perdão, é a justiça de Deus e não a justiça mundana, não a justiça dos países, dos homens, das leis. Não é por isso que a gente tem que desrespeitar as leis, né? Não é por isso que a gente tem que desrespeitar a justiça do homem. E eu trago aqui como exemplo uma grande passagem que a gente teve de Jesus Cristo, em que os fariseus perguntam para ele, estava tendo uma questão muito polêmica sobre os tributos que os romanos cobravam, que os romanos tinham dominado aquela região, e eles cobravam imposto, e era muito caro, e perguntaram para Jesus se eles deveriam pagar esse imposto, e já perguntaram com a intenção de Jesus cometer um crime, né? Porque se ele dissesse que não era para pagar o imposto, que era injusto e tal, ele poderia ser preso, né? Porque ele estaria cometendo como se fosse uma traição, vamos dizer assim. E aí Jesus respondeu para eles. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. Então, observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem, ela tem inúmeras interpretações, inúmeras consequências, tem muitas lições que a gente pode tirar dessa passagem, mas eu trouxe aqui hoje, especialmente, para a gente falar disso, de que até Jesus Cristo, nessa fala, ele quer dizer, a gente tem que cumprir as obrigações terrenas também, né? Não é porque as obrigações terrenas são mutáveis, não é porque muitas vezes a gente não concorda. Eu vou ser sincera, eu ainda mais sou da área, né? Sou da área de direito, tem muita coisa que eu não concordo. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer. Porque hoje nós estamos aqui para viver, para aprender, para viver em sociedade, e então nós temos que cumprir com as nossas obrigações terrenas também. Então, por mais que a justiça dos homens seja falha, que as leis dos homens no sentido de humano, sejam falhas, a gente tem que cumpri-las. E aí, também uma pergunta interessante que Kardec fez foi: posto de parte o direito que a lei humana consagra, então, tirando essa parte da lei humana, falando da lei de Deus agora, da justiça divina, qual a base da justiça segundo a lei natural, que é a lei divina? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. É muito comum a gente falar, né? Acho que até as nossas mães falavam pra gente quando a gente era criança, nossos pais, nossas mães, não faça para o outro o que você não quer que façam para você, né? Mas Jesus foi muito além. Isso é uma coisa que também, inclusive, meu pai sempre falava pra gente, falava para mim, pra Gabi, pra Rafa. Jesus não falou isso. Ele não falou, não faça o que você não quer que façam para você. Ele falou,
faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Então, essa é a diferença entre a ação e a omissão. Uma omissão é você não fazer. Então, eu não quero que roubem meu celular, eu não vou roubar o celular do outro. Agora, a ação, quando Jesus fala para a gente de uma ação, ele quer dizer, faça para o outro. Então, você vê alguém chorando, alguém triste, o que você gostaria que fosse feito para você se você está magoado? Que alguém talvez te desse uma palavra amiga, que alguém, às vezes até queria um chocolate. Ai, como eu queria agora um chocolate. Eu, quando estou na TPM, quero chocolate. Então, se eu ver alguém na TPM, o que eu devo fazer para essa pessoa? Eu devo dar um chocolate para ela. Um exemplo bobo, mas se eu tivesse passando frio na rua, se eu tivesse nessa situação que a gente está hoje, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Que alguém que tem um casaco a mais me levasse esse casaco, me desse um cobertor, me desse um prato de sopa, né? Então, assim, Jesus foi muito além do não faça. Ele foi faça, né? Faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Para finalizar a parte da justiça, Kardec perguntou assim: então, qual seria o caráter do homem, né? Do homem do humano, né, gente? A gente é a tradução, mas vocês sempre lembram quando tô falando homem, tô falando do humano, homem ou mulher. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, o exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por isso, gente, que esse capítulo, ele é da lei de justiça, de caridade e amor. Porque segundo Kardec, segundo os estudos de Kardec, que os espíritos conduzidos principalmente por Jesus Cristo levaram Kardec a entender, é que a justiça é irmã e anda ao lado de mãos dadas da caridade e do amor, certo? Então, essa foi a conclusão que os espíritos trouxeram para Jesus Cristo, trouxeram para Kardec através do exemplo de Jesus. Eu vou até depois, no final, ou até agora, se alguém quiser falar, eu acho, na minha opinião, que o único ser perfeito e que praticou a lei de justa, lei da justiça, caridade e amor em toda a sua grandeza, em toda a sua inteireza, foi Jesus Cristo. Pode ser que haja outros, né? Outros espíritos que chegaram próximo a Jesus e os espíritos conceituaram como justiça, que é o respeito, respeitar o próximo, né? E dessem a você. Então, Jesus é nosso maior exemplo desse tema. Ele chega a um raciocínio de assim, mas certas posses e tal, né? Tá travando? Tá travando para vocês também, gente? A Vanessa falou para mim que tá travando. Só para eu saber se é a minha internet. Travou um pouquinho, sim, Dani. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, talvez esteja muito uso da internet. Acho que eu vou interromper a gravação, depois eu gravo a aula do YouTube, então. Retornou, já retornou. Retornou? Então tá bom. Para mim tá normal agora. Tá, eu vou voltar um slide, então. Bom, não sei se vocês pegaram essa parte, mas Kardec perguntou qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E os espíritos responderam o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Como eu não sei em que parte que travou, vou voltar um pouquinho. Por isso que esse capítulo é junto, justiça, amor e caridade, né? E porque eles andam juntos. Para você ser verdadeiramente justo, você tem que ter amor e caridade. Para você ter amor e caridade, você tem que ser justo.
E o maior exemplo que praticou isso, que demonstrou isso pra gente, foi Jesus Cristo, né? Bom, aí dentro desse capítulo, gente, como ele fala dessa questão, ele fala um pouquinho de posses, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele fala assim, de pessoas, tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que não. Tem pessoas que nascem numa família em trono de ouro, como diriam, né, em berço de ouro, e tem outros que não. E se isso seria justo, né? E aí, dentro desse raciocínio, o Kardec pergunta: é natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente não tem problema nenhum a gente querer ter coisas, ter uma casa, ter um carro, enfim, ter um dinheiro guardado, né? Mas se o nosso objetivo é apenas acumular para uma nossa própria satisfação, isso que acaba sendo injusto. A gente querer acumular para nossa própria satisfação enquanto tem pessoas passando fome, né? Então, a gente tem que pensar nessa parte de justiça, né? Muitas vezes a gente se sente injustiçado com relação às pessoas que ganham mais que a gente, com as pessoas que são ricas, que são milionárias, e a gente fala, poxa, essa pessoa ganha sei lá, vou dar um exemplo, um jogador de futebol ganha 1 milhão por mês, e eu aqui ralando para conseguir pagar minha conta de água, minha conta de luz. Então, imagina a pessoa que não tem uma casa para pagar uma conta de água, uma conta de luz, um morador de rua, por exemplo. Ele talvez também se sinta injustiçado em relação ao que nós temos. Por isso que isso é uma coisa muito, muito relativa, né? Lei de amor e caridade. E aí, como como Kardec chega a essa conclusão pelos espíritos de que a lei de justiça e a lei de amor e caridade são como se fosse uma coisa só, uma coisa depende da outra, ele continua perguntando: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos, eu tirei alguns trechos, eles respondem para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, gente, olha isso, né? Que interessante. Jesus mostra pra gente, né, através do exemplo, e isso ficou bem claro no Livro dos Espíritos, que a gente pode sim praticar a caridade, porque a caridade não é só esmola, só caridade material, só doar coisas, doar um cobertor, doar uma roupa, doar um alimento. Quando você, por exemplo, o seu chefe tá nervoso, tá bravo, e ao invés de responder com a mesma moeda, você é paciente, você respira, ou você simplesmente não fala nada para não ter um problema, ou a sua esposa, seu marido, seu namorado, sua irmã, seu pai, seu tio. Quando você às vezes respira, fala assim, não vou falar nada, ele tá nervoso e tal. Isso pode ser caridade. Quando você passa na rua e vê uma pessoa na rua com talvez um semblante de preocupação, de tristeza, e você dá um sorriso para essa pessoa, isso pode ser dar um bom dia para essa pessoa, isso também é um ato de caridade. Então, a caridade está assim ao nosso alcance, tá? Ao alcance de todo mundo, todos os dias. E aí, falando sobre a esmola especificamente, que os espíritos falam para Kardec que a esmola não é legal dar esmola, porque você está querendo não humilhando a pessoa, né? Que o ideal seria que a pessoa conseguisse ter a sua própria subsistência sem ter essa humilhação, ela ter alimento, ter comida, ter cobertor, ter um lar, sem sentir a humilhação de pedir esmola. E aí os espíritos falam assim, tá, então você está falando que esmola é ruim? Aí ele falou, não é que você não pode dar esmola ou fazer doações. É que o que merece reprovação não é a esmola, mas é a maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, olha que interessante, né?
que é bem Jesus, né? Jesus sempre estendeu a mão para todas as pessoas, antes mesmo, independente delas pedirem ajuda. E aqui é isso. A gente é ruim a gente dar esmola, não é que é ruim a gente dar esmola, é ruim essa situação que a gente precisa da esmola. Poxa, a gente já não teria que ter feito um trabalho antes para que aquela pessoa não precisasse de esmola. Pode ser por doação, sim, mas trabalhos que a gente, como falou, antes dele estender a mão, a gente já está preparado para ajudar aquela pessoa que precisa, né? Então, realmente, é a gente repensar como a gente pratica a caridade, que a gente não tem que dar só para quem pede, pelo contrário, né? Mas a gente se antecipar e ajudar o nosso próximo, que a gente sabe que está em sofrimento, numa situação difícil, seja com uma esmola, seja com um sorriso, com um ato, com uma gentileza, com chocolate de vez em quando, mas dessa maneira. E aí, gente, então, isso basicamente é o que falou sobre a lei de justiça, amor e caridade. Recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro, porque é muito legal. Eu um resumo, né? E começa a perfeição moral. Que a perfeição moral, gente, basicamente tem a ver com tudo que a gente falou até aqui das leis morais. Que o que seria, vamos dizer assim, a perfeição moral? É aquela pessoa que consegue, que está em harmonia com todas as leis morais que a gente estudou. A lei da igualdade, da conservação, da sociedade, da liberdade, da caridade, da justiça e todas as outras que a gente estudou. E aí, eu vou começar já por uma pergunta que eu achei bem interessante, que Kardec já de cara perguntou. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, que seja, são óbvios, aqueles defeitos que a gente sabe que isso é um defeito óbvio, tipo roubar, matar, né? Fora isso, qual o sinal mais característico da imperfeição? E aí, os espíritos responderam, o interesse pessoal. E mais à frente, em outra pergunta, né, mas que tem a mesma finalidade, Kardec perguntou, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Então, isso em vários trechos, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como do Livro dos Espíritos e outras obras, né? Os espíritos mostram pra gente que o pior defeito é o egoísmo. Eu coloquei uma imagem de Narciso, ele geralmente é representado para falar da vaidade, né? Mas aqui não seria bem a vaidade, é só uma representação de o egoísmo, é você pensar sempre em você em primeiro lugar, né? Acho que resumidamente seria isso. Colocar sempre o seu interesse pessoal na frente do próximo. E Kardec questiona isso, falou assim, mas não é natural a gente colocar o nosso interesse? E depois a gente vai ler uma passagem, mas que eu selecionei também, mas que os espíritos falam assim, não é natural a gente colocar o nosso interesse em primeiro lugar. Isso é para você, isso é natural nesse planeta, porque vocês são imperfeitos. Mas nos planetas em que a bondade prevalece, não. Aí o egoísmo não é natural. Natural é você pensar no próximo primeiro. E a gente pensa assim, né? Podemos pensar, mas eu não sou egoísta. Egoísta é aquela coisa, a pessoa assim, eu empresto minhas coisas, eu divido as coisas, eu faço os programas que meus amigos querem fazer, não só os meus, que meu marido quer fazer, eu assisto
assisto o Jornal Nacional quando eu queria estar assistindo novela, sei lá. Então eu não sou egoísta. Mas assim, eu acho que se não são todos nós, a maior parte de nós, eu tenho certeza que eu tô nesse quadro, tem muito egoísmo sem nem perceber. Quando, por exemplo, você tá passando na rua, você tá dirigindo e tem alguém dando seta para sair e você finge que não vê e passa reto ou na faixa, né? Na faixa de pedestre é bem legal isso, né? Que a pessoa tá na faixa de pedestre e a pessoa vira pro lado, assim, para fingir que não viu que a pessoa tá ali na faixa de pedestre mesmo. Mas por quê? Aí você fala assim, não, não é por mal, é que eu tô com pressa. Então, a nossa pressa é sempre maior que a pressa da pessoa que tá dando seta para sair, da pessoa que você tá no par e vai fechar o cruzamento, você acelera para passar, para não correr o risco de ficar para trás, porque é mais importante que você chegue no lugar que você quer ir. Ou então, quando você vai, uma coisa boba, né? Vai, tem uma torta e tem um pedaço pequeno e um grande. Você vai lá primeiro para pegar o pedaço grande para você. São exemplos bem bobos, né? Mas o egoísmo, ele tá presente na nossa vida, né? É muito normal, eu acho que todos nós passamos por isso, de muitas vezes dar mais importância para o nosso problema, sempre achando que o nosso problema é maior que os outros, ou que o nosso mérito é maior que o dos outros, né? Isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque a gente, uma coisa que, se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver, né? Que o Kardec fala, que os espíritos falam que o egoísta sempre dá uma desculpa. Ele sempre fala, não, eu não tô sendo egoísta, mas é que eu preciso fazer isso, mas é que eu preciso ir lá, é que eu tô com pressa, é que eu tô atrasado pro trabalho. Mas ele sempre tem uma justificativa para o dele ser o mais importante, né? Ou então assim, eu vou comer esse último pedaço de chocolate, mas eu vou comer porque, meu dia foi tão difícil. Ou é aquela pessoa que você fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, e a pessoa fala assim, mas você não sabe como é a minha dor de cabeça. Você não sabe como é o meu estômago. Meu estômago tá me matando. E ao invés de falar, você quer um remédio? Você quer uma água? Você quer alguma coisa, né? Então, assim, mesmo que não seja o tempo todo, todos nós acho que temos um pouco de egoísmo. E aí até Kardec perguntou, se é uma coisa tão natural do ser humano, a gente vai conseguir um dia tirar isso de nós, deixarmos de ser egoísta, pensar no próximo em primeiro lugar? E aí ele perguntou, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os espíritos responderam, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, o que ele está falando, né? Conforme a gente for focando mais na nossa vida moral, no desenvolvimento do nosso espírito, do que no nosso desenvolvimento material, só focar no nosso trabalho, só focar em ganhar dinheiro, quando a gente começar a colocar bastante importância na nossa vida moral e tendo a consciência de que essa vida aqui é passageira, que essa vida aqui é só um momento, né? Isso que ele fala do espiritismo, sem fantasias alegóricas, não é que eu tenho que viver minha vida ao máximo melhor porque eu só tenho essa vida, porque vai acabar, ou então porque eu vou para o céu ou para o inferno, é uma decisão definitiva. Se a gente pensa nessas alegorias da nossa vida futura, é difícil mesmo, né? Mas se a gente tem a visão do espiritismo de que essa vida é passageira, de que a gente está aqui de passagem, de que a vida continua, de que os erros que eu cometi aqui, eu vou continuar cometendo lá quando eu desencarnar, de que os meus defeitos aqui vão continuar, eu vou morrer e eu vou continuar com os meus defeitos. Então, pensando dessa maneira, a gente consegue extirpar o egoísmo. Aí ele fala também, em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Então, gente, o que ele quer dizer também, né? Primeiro passo, mas eu sou egoísta, mas eu penso em mim porque todo mundo é assim. Se eu não pensar em mim no meu trabalho, se eu não fizer isso, eu vou ser passada para trás, eu não vou ganhar aquela promoção no trabalho e tal. Mas, gente, alguém tem que começar, né? Se a gente fizer as coisas erradas só porque todo mundo faz errado, o mundo não vai se transmutar em regeneração nunca,
né? Então, aqui, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir necessidade de colocar-se na defensiva. É o que ele tá falando. Então, às vezes eu sou egoísta porque, todo mundo é egoísta, todo mundo pensa nos seus interesses, e eu também, eu não sou bobo, bobo é o gato, como diriam, né? E então, realmente a pessoa acaba falando, já que todo mundo é assim, não adianta só eu não ser egoísta. Mas não. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária, né? Então, você precisa dar o primeiro passo em você. Você não vai receber agradecimento por isso, vai ter uma gratidão profunda dos outros, mas faz a sua parte pensando no próximo. Faz a sua parte dando valor à sua vida moral, que aos poucos a gente vai conseguir fazer com que o nosso planeta vibre em altruísmo, que é o contrário do egoísmo, né? Que é a gente sempre colocar o próximo em primeiro lugar. E dentro desse tema ainda de perfeição moral, os espíritos falam muito sobre a riqueza, né? Sobre o dinheiro, da questão que eu falei para vocês de justiça, por que alguns têm dinheiro, outros não. E aí fala, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por eles não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Então ele está falando assim, que tem pessoas que não têm interesse próprio, não são egoístas, não querem gastar o dinheiro só para elas, mas que elas também não empregam o dinheiro em coisas boas. Aí os espíritos falaram, mas elas têm algum mérito? Elas não estão fazendo nada de bom, mas elas também não estão fazendo nada de mal com esse dinheiro. E os espíritos respondem, tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser desperdiçada ao vento. Então, gente, muitas vezes a gente acha que a riqueza, que injusto, aquela pessoa é rica, aquela pessoa nasceu num berço de ouro. A riqueza, gente, é uma prova muito difícil. Então, às vezes, é melhor a gente ser grato por nós não sermos ricos, por nós não sermos milionários, não sermos Bill Gates da vida, porque é uma prova muito difícil. Você realmente ser totalmente altruísta, empregar bem esse dinheiro, favorecendo outras pessoas. Claro, você pode usufruir desse dinheiro também, mas a prova de realmente você empregar a sua fortuna de uma maneira que segue as leis morais é muito difícil. Então, não vamos invejar quem está nessa prova, porque não é fácil também. Claro que da pobreza também não é. Mas da riqueza tão pouco, né? É difícil pra caramba. Não que eu saiba, mas eu não sei na prática, eu sei na teoria que é difícil, né? E aí fala assim, será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então tá falando, a gente é reprovável se a gente quiser ser rico para fazer o bem? E aí fala assim, tal sentimento não há dúvida, louvável, quando puro. Mas terá sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? E, gente, isso é uma coisa muito interessante, porque nós espíritas, a gente às vezes fala assim, eu queria tanto ganhar na Mega Sena e fazer um centro, eu vou fazer um centro, eu vou trabalhar só no centro 24 horas, eu vou colocar um sopão, vou fazer um abrigo de animais, um abrigo de pessoas de rua e tal, e vou trabalhar. E, gente, olha que louvável, né? Você quer ser milionária para fazer isso. Eu queria, nossa, adoraria. Mas aí, isso é desinteressado? Não, pode ser, mas não necessariamente. Porque se eu for milionária, eu vou parar de trabalhar no meu trabalho, que eu trabalho hoje para me sustentar, para viver do centro. Eu amo trabalhar no centro. Eu não tenho dor de cabeça. As pessoas, eu gosto de todo mundo que tá lá, todo mundo tá lá querendo fazer o bem, é tão gostoso, é tão leve. É um trabalho que é tão assim gostoso, você faz com tanto prazer que
Aí eu vou largar um emprego que eu tenho dificuldades. Obrigada, Van. Eu tenho dificuldades, vou sair de um emprego que eu tenho, às vezes, dificuldade de relacionamento com as pessoas, eu tenho um chefe que tem que me mandar o que fazer. Aí eu vou pegar, ser milionária para empregar esse dinheiro para fazer o bem, tudo bem. Mas falar que isso é desinteressado, não necessariamente. Tipo assim, ou então assim, eu quero ser milionária para fazer o centro, mas se eu ganhar 100 milhões, o que é eu tirar 10 milhões para fazer uma casa boa, comprar um carro, antes viajar um ano, tirar um ano sabático, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas intenções, porque às vezes a gente disfarça falando, não, eu vou ganhar dinheiro para fazer o bem, né? Mas a gente pode enganar nós mesmos, mas a Deus a gente não engana, né? Das nossas intenções. E aí também, mudando de assunto, né, mas dentro da perfeição moral, saindo da riqueza, os espíritos também, o Kardec pergunta para os espíritos se, sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária, neste mundo, e devendo o futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então, assim, se aqui não é o que importa, a nossa vida eterna, a vida futura e a vida espiritual, eu posso dedicar minha vida para o estudo terreno, estudo da física, da química, do direito, da engenharia, ou qualquer coisa que seja material? E os espíritos respondem, sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, gente, olha que interessante, né? Ele está querendo dizer assim, gente, não é porque a vida futura não é material que a gente tem que deixar de estudar as questões materiais. Elas são tão importantes quanto. O desenvolvimento intelectual faz parte da nossa reforma íntima, faz parte do nosso desenvolvimento. Não significa que eu necessariamente preciso ser um gênio, precisa ser um Albert Einstein. Mas você se dedicar para o seu trabalho, para a sua área de conhecimento, se você trabalha com nutrição, você é nutricionista, como minha tia Cibele, e você estuda isso, olha o bem que você está fazendo para as pessoas, além para você, está fazendo bem para as pessoas. Se você é contadora, se você é economista, se você é advogada, se você é esteticista, é terapeuta, teólogo, lixeiro, porteiro, tudo que você estudar para desenvolver o seu ofício, ou estudar por conta, algo que você se interessa. Eu sou dona de casa, mas eu me interesso muito em estudar ufologia, estudar sobre os extraterrestres. Ótimo, legal, né? Então, todo conhecimento é útil. E aqui até eu trouxe alguns exemplos, né? O Galileu Galilei. O Galileu Galilei, a primeira imagem, foi o que trouxe para a gente a teoria de que a Terra não é o único planeta do mundo. Olha como isso é interessante. Olha como essa informação científica acabou com o egocentrismo, com o geocentrismo de que a Terra é o centro do mundo. A vaidade, o orgulho, como se nós fôssemos os seres mais importantes. Foi um conhecimento científico, um cientista que trouxe para a gente. Einstein também, e eu trouxe o exemplo do Bill Gates, que além de facilitar muito a nossa vida com o desenvolvimento da tecnologia, ele é uma pessoa que aplica muito a fortuna dele, ele tem várias fundações, trabalha em várias coisas legais também para o bem. Eu dei exemplos bem assim de gênios, mas qualquer pessoa, qualquer conhecimento sempre vai ser importante no nosso mundo espiritual também.
Alguns autores han publicado belíssimas obras, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Então, eles publicaram as obras, mas eles mesmos não tiraram proveito do que eles escreveram. Eles têm mérito, já que eles ajudaram outras pessoas. Então, eu escrevi um livro de autoajuda, eu não faço nada que está escrito lá. Mas aquele negócio, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas eu ajudei várias pessoas. Eu vou ter mérito nisso? Não. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher dos frutos. Então, gente, o mérito é individual. Você pode ter feito uma obra-prima intelectualmente, mas se você não assimilou aquilo, não adianta. Isso vale para a gente, no nosso dia a dia. Se eu dou um conselho para alguém, eu falo para a pessoa, eu conheci alguém, eu tenho uma amiga que brigou com a mãe. Ah, perdoa sua mãe. Pra quê? Jesus mandou a gente perdoar 7 vezes 70. Ela tem os defeitos dela, mas você também tem os seus. Então, perdoa sua mãe. Eu vou lá e falo pra minha amiga. Aí, no dia seguinte, o meu marido deixa a toalha em cima da cama e eu brigo com ele, põe ele pra fora do quarto. Falo, você vai dormir no sofá, porque a sua cama agora, eu vou dormir, você colocou a cama molhada no meu lado, agora você vai dormir no sofá. Então, assim, é muita hipocrisia eu falar, eu ter um discurso, ou eu ser palestrante espírita, só que chegar lá e não fazer o que eu falo, né? Fazer o contrário do que eu falo. Então, eu não vou ter mérito nenhum. Mesmo que alguém se beneficiou dessa palestra, desse conselho, desse livro, a pessoa que não pratica aquilo não vai ter mérito. Mas então, o que falta para a gente fazer para alcançar para a gente finalizar, para alcançar essa perfeição moral? Para conseguir a gente atingir todas essas leis, a lei da justiça, do amor, da caridade e todas as outras leis e alcançar a perfeição moral. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quantos poucos dentre vós fazem esforços? A gente vê, gente, pessoa que realmente, assim, eu faço isso, não tô falando de terceiros, mas eu me enquadro nisso, né? São esforços tão significantes, talvez ficar em silêncio, não revidar. É o que Jesus fala, quando alguém te bate a face direita, oferece a esquerda. O que é isso? Se alguém te age com raiva, com ódio, com agressividade, responde com calma, com tranquilidade, com amor, com perdão. E às vezes é um ficar quieto, um revidar, um lá no Facebook alguém colocou alguma coisa lá do candidato que você não gosta, e você ir lá e brigar com essa pessoa e tal. Só passa o feed, não gostou do que a pessoa postou, vai embora, vai ficar discutindo para quê? Então, assim, às vezes tem tanta coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Você tá passando na rua dirigindo, viu alguém dando seta, eu não vou perder 15 segundos de deixar essa pessoa sair. A gente fazendo essas pequenas ações no nosso dia a dia, a gente vai conseguir nos modificar. E aí Kardec pergunta, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões, dos seus defeitos? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, que seria o seu mentor, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Olha como é fácil, né? Jesus está mostrando o caminho para a gente. Pede ajuda, se você tem dificuldade com algum ponto, você percebe, pede ajuda. E é o seguinte também, para a gente concluir, que o conhecimento de si mesmo é a principal ferramenta para a gente lapidar, para a gente se lapidar e alcançar a reforma íntima. Então ele fala assim, qual o meio o Kardec pergunta para os espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Mal, gente, não é só mal de fazer o mal para alguém, matar, bater, do nosso egoísmo, por exemplo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Aí os espíritos responderam, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo.
Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece a ti mesmo, Kardec falou. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, como que a gente vai fazer para conhecer a gente mesmo, para a gente ter consciência dos nossos defeitos? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Então, antes de dormir, você vai deitar, você vai orar e se pergunte. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara, desde a hora que você abriu o olho, você de noite vai pensar tudo o que você fez. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Então é isso, é um trabalho, gente, constante, sem fim e diário. Porque se você for deixar para pensar no fim do mês o que você fez, você vai esquecer aquela palavrinha ríspida, aquela pessoa que você não deixou sair quando que deu seta, aquela resposta atravessada, aquele comentário no Facebook. Então, o que Kardec fala? Pergunta e os espíritos respondem para ele. Para você se conhecer e saber realmente os seus defeitos, para você saber como você vai ser melhor, todo dia para e pensa. Quem não consegue, que tem gente que deita na cama, fecha o olho e dorme. Meu marido é impressionante. Ele tá conversando, batendo papo, dando risada, ele fecha o olho, eu falo com ele, já dormiu. Se vocês estão assim também, faz antes, senta com a luz acesa, um pouquinho, reflete um pouco, vamos refletir um pouco sobre o nosso dia, pensar naquela palavra, naquela ação, naquele e-mail, naquele comentário do Facebook, vamos pensar sobre isso. E para finalizar, eu não vou ler para vocês, mas basicamente o que eu achei interessante é que os espíritos falaram assim para o Kardec, que a gente tem que mudar nós mesmos com essas pequenas atitudes, que assim o nosso planeta vai virar um planeta de regeneração e vai predominar o bem. E ele falou isso, que tem lugares que já predomina o bem, que as pessoas não são egoístas, que elas sempre estão em comunhão, vivendo em paz. O sentimento do bem é espontâneo nesses lugares. E aí ele fala assim, o mesmo se dará na Terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, gente, é interessante, o mesmo se dará na Terra quando a humanidade se houver transformado. Eu, Daniela, posso transformar a humanidade? Não. Mas quem eu posso transformar? A mim mesma. Se cada um de nós fizer a sua parte, se transformando, em breve, espero que seja em breve, que a gente esteja aqui, se não for nessa encarnação, na próxima, para ver, o nosso planeta vai começar a prevalecer o bem ao invés do mal. E por hoje seria isso. Agradeço a atenção, passei um pouquinho do horário porque a gente conversou no início sobre o próximo, eu vou só encerrar a gravação, então obrigada também para o pessoal do YouTube que participou, muito obrigada, se tiverem dúvidas, mandem para a gente, tá? No grupo do WhatsApp, nos comentários do YouTube, que a gente responde com muito prazer. Boa noite, até mais.